Como explicar a promessa da vinda do Espírito Santo no tempo do Novo Testamento, quando o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento? E a vinda do Espírito Santo no Novo Testamento era aplicado apenas ao povo de Israel ou era aplicado para outros povos? E a estes povos, se aplica para os dias de hoje? Como se dá a atuação do Espírito Santo no processo de convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo? Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, pastoreada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje vamos para a lição número 2 do primeiro trimestre de 2021 das lições bíblicas adultos da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. Isso mesmo, estamos estudando as verdades sobre o Espírito Santo que permeiam a teologia pentecostal. E o título da lição de hoje é a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Um elemento muito importante que eu quero deixar de antemão muito claro para você é que se você está tendo contato com esta primeira aula comigo, nessa aula 2, eu recomendo fortemente que você volte e assista outros conteúdos. Não necessariamente assistir antes dessa aula, mas ao finalizar esta aula, vou deixar o link na descrição da aula número 1, certo? Uma aula introdutória muito importante e tem alguns elementos também suplementares que eu julgo ser muito importantes para todo o trimestre. Tem uma entrevista que eu fiz com o pastor Cláudio Maia, que é escritor, teólogo, uma pessoa de alto gabarito, uma conversa de alto nível. Esse conteúdo também está na descrição do vídeo. É sobre o tema do verdadeiro pentecostalismo, não necessariamente as lições bíblicas, certo? É uma coisa mais abrangente, vai servir aí para a sua vida toda. Um outro elemento também é a introdução às 13 lições bíblicas, para que a gente não venha incorrer na falha de antecipar conteúdos que vão ser ministrados lá na frente. Então, entender um pouco da estrutura do que vamos abordar aqui durante esse trimestre, que é quase uma espécie de mini curso sobre a doutrina do Espírito Santo. E também, obviamente, um pouco da teologia pentecostal. Além desses conteúdos, caso seja um professor muito engajado, um estudante das escrituras, que quer ter referências com base no que há de melhor na literatura, existe também um vídeo que eu indico 10 obras essenciais para o conhecimento da teologia pentecostal. O link para esses conteúdos, todos eles vão estar na descrição do vídeo. Assim você vai ter acesso a todo esse material. Os slides que eu vou utilizar nesta apresentação eles vão ficar disponíveis para você. Eu disponibilizo no site do escolabiblicast.com.br, como também no grupo do Telegram. Os links vão constar também na descrição. Inclusive, o grupo do Telegram e o do site vão ser os primeiros links deste vídeo. Assim, você já pode acessar e baixar essa apresentação, como também ter acesso a outros materiais, cortes que eu posto também dessas aulas, também a respeito de respostas que são questões importantes que aparecem aqui nos comentários do YouTube, eu respondo lá. Então, todo esse material está disponível para você lá. Então, dadas essas informações, vamos para a nossa aula. Vamos hoje aqui tratar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo dentro do plano da redenção. E é bom deixar claro que isso não começa apenas no Novo Testamento. Eu vou apresentar uma série de subsídios para vocês que vão ser bastante interessantes. Então, um dos temas que já tem que abraçar logo de antemão é que o Espírito Santo, a atuação dele não se deu apenas no Novo Testamento. Ocorreu também no Antigo Testamento. Só que vamos entender um pouco das perspectivas distintas também um pouco nessa aula. O textuário apresenta o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática diz o seguinte: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, esses elementos aqui, eles vão permear a aula de hoje também. As leituras diárias vão ser aí em diversos trechos da Escritura Sagrada. Nós não vamos entrar nas questões aqui, vamos tratar aqui de alguns pontos, obviamente, dentro da própria lição bíblica. De igual forma, o texto base, nós vamos estudar aqui não apenas do versículo 7 ao 13 do capítulo 16 de João, mas também outros elementos. Inclusive, vamos aqui dar uma análise
é um pouco mais detalhado nos versículos 12 e 13, que na lição bíblica que você vai ter em suas mãos, não vai ser abordado esses versículos 12 e 13, entendo eu, com o zelo necessário. Então, bem, quanto aos objetivos da aula, o objetivo geral diz o seguinte: ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Objetivos específicos: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. O segundo objetivo específico: destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E por último, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Então, aqui a gente vai tentar trabalhar sobre essas questões ao longo de toda a aula. No tópico 1, fala sobre o Espírito Santo como promessa. E no item 1 desse tópico, fala que é uma promessa messiânica. O trecho de referência base aqui, o principal texto, João 16,7, diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-ei. Olha que interessante. A perspectiva de Jesus dizer que ele precisa ir ao Pai, né, para que o Pai possa enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. E esta promessa, ela não é restrita apenas a esse trecho. Existem outros da Escritura que apontam isso, inclusive outras falas de Jesus Cristo. Mas essa promessa não se deu apenas no Novo Testamento. Na perspectiva que Jesus estava mencionando, no Antigo Testamento temos uma referência muito importante, muito emblemática, inclusive, que é Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O primeiro ponto que eu quero já deixar claro aqui, respondendo inclusive uma inquietação que eu apresento no início da introdução dessa aula, né, é que a promessa do Espírito Santo, ela é para toda a humanidade. E aí essa imagem tento refletir um pouco disso, né? E quero já de antemão já fazer até uma certa provocação. Imagina que isso aqui não vai ser uma realidade que acontece apenas comigo, com a minha convivência dos meus pares. Mas é muito comum em alguns cultos que eu já participei, de missão, de caráter evangelístico, apresentar algumas imagens, cenas de pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade, de extrema pobreza, de fome, inclusive, indicando que essas pessoas precisam de Jesus. O que não tem nenhum problema quanto a isso, elas precisam de Jesus. Mas, em alguns contextos, na própria África, geralmente é muito comum isso, aquelas pessoas, alguns já são crentes já, estão passando por aquele tipo de dificuldade. Então, só para você ter uma dimensão do que pode estar ocorrendo. Mas qual é a minha crítica? Você vai entender o que eu quero mencionar. Qual é a minha crítica? É que ao apresentar aquela perspectiva, excluindo outras possibilidades, é como se Jesus tivesse vindo apenas para o miserável e pobre. Olha só. A pessoa não vai dizer isso. Se eu perguntar àquela pessoa que está, inclusive, apresentando aquela imagem, aquele vídeo, fazendo aquela reflexão, ela vai dizer, não, Jesus veio para todos. Mas só que a ênfase dada ali, me parece que é um pouco prejudicial. Para alguns pode ser, não, isso aí é um exagero da minha parte. Eu entendo que não. Eu entendo que a evidência, a necessidade da gente conhecer o Evangelho é para todo mundo. E o Espírito Santo veio para todo mundo. Inclusive, o texto que nós demos em Joel, a ênfase que se dá é o seguinte: é que vai vir para toda a humanidade, inclusive servos e servas, escravos. O contexto é esse. Ou seja, vai vir para os donos dos escravos e vai vir para os escravos. Vai vir para o pessoal da alta casta da sociedade e para o pessoal da baixa casta da sociedade. Eu não vejo, por exemplo, nesses vídeos, essas apresentações, uma pessoa lá com seu carrão, com a sua mansão, e que ela necessita de Jesus. E ela necessita de Jesus também. A pessoa que não tem Jesus vai precisar disso. E o Espírito Santo foi prometido a ser derramado sobre toda a carne. E essa imagem reflete um pouco disso.
A mistura não é de raça, porque a raça é apenas uma, é a raça humana, mas de etnias, de culturas, de cor de pele. Essas diferenças, essas distinções, classe social, se é asiático, pouco importa o contexto cultural que essa pessoa está, a religião, inclusive, predominante naquele lugar. Todos nós precisamos de Jesus e o Espírito Santo foi prometido para toda a humanidade. É todo mundo que vai receber? Não. O critério para receber o Espírito Santo no Novo Testamento é a pessoa reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Ela vai estar recebendo o Espírito Santo. Tá certo? Esse é um contexto. A gente vai avançar um pouco mais aqui, a gente vai entender o que é que diferencia esse recebimento no Novo Testamento do Espírito Santo em relação ao Antigo Testamento. Então, quero já fazer essa provocação inicial para que a gente possa entender que o Evangelho, o Espírito Santo é para todo mundo. E quantos de nós, inclusive me incluo nessa situação, de querer talvez escolher a quem evangelizar ou a como evangelizar? É considerar que alguns estão em situação perdida ou que não tem mais jeito. Esse é um pensamento totalmente equivocado. O Espírito Santo é para todo mundo. Ele pode habitar em qualquer pessoa. A pessoa, obviamente, que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Mas é missão nossa, da igreja, evangelizar, levar a verdade. Então, é só fazer essa reflexão e vamos aqui continuar a nossa própria lição bíblica. Já aqui com um suplemento bem interessante quanto ao subtópico 2, que vai trazer aqui a perspectiva a promessa do Espírito Santo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. O que é que fala a respeito disso nesse contexto? Trouxe aqui itens que foram extraídos da própria lição bíblica, tá certo? Só que coloquei em formato de quadro porque creio que vai facilitar bem mais o entendimento aqui, essa visualização desse contexto, inclusive com as próprias referências bíblicas. Temos aqui em Juízes capítulo 6, versículo 34, o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olha que interessante. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Um elemento que ele teve uma atitude, inclusive, de liderança. Isso só foi possível devido à atuação do Espírito Santo. Um segundo elemento, profecias. O Espírito Santo capacita no Antigo Testamento para a profecia. Números capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. E é o que eu marquei de vermelho, que é dessa ênfase. Mas depois, nunca mais. Olha que interessante. Primeiro que o Espírito Santo foi retirado sobre ele, uma pessoa anterior, e foi colocado sobre 70 anciãos. Olha só que interessante, né? Saiu de uma pessoa e foi para um grupo de 70 pessoas. E após essa situação que eles profetizaram, depois nunca mais. Foi um fato isolado. Perceba também que foi o caso aparentemente também com Gideão, né? A gente começa a perceber que são fatos isolados que incorrem na atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Terceira capacitação, revelações. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Que é só a parte A do versículo. Olha que interessante. Levou ele a ter visões de Deus. O Espírito Santo revelando algum elemento que ele julga importante para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E isso ocorreu. Milagres também, a atuação do Espírito Santo na perspectiva de milagres. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 12, tradução NVI, diz o seguinte: não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Ou seja, se não fosse a atuação do Espírito Santo, a vida dele estaria em xeque, estaria em jogo. Perceba aqui
uma atuação de um milagre, atribuído a quem? A pessoa do Espírito Santo. Um outro elemento também de capacitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Na perspectiva de capacitação individual, uma pessoa específica, e também artística. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, menciona isso. Em encher do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Isso aqui era para a construção do templo, ou seja, aquela pessoa que recebeu essa bênção, ela passou a ter condições de trabalhar com ouro, com prata, com bronze, cobre, ou seja, com madeira, faz uma série de elementos, virou um artista plástico por causa da atuação do Espírito Santo. Perceba que isso só foi possível dada essa atuação sobrenatural do Espírito. Mas perceba que é sempre no contexto de fatos isolados, em um determinado momento. E isso é o que permeia o Antigo Testamento. Por último, quero também trazer a reflexão aqui ao ambiente de liderança militar. Juízes capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataí, rei da Síria. Também temos uma referência nessa perspectiva também em Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, o elemento da estratégia de sair para a peleja, de ter a liderança, a atitude, só foi possível graças ao Espírito Santo. Então perceba que a promessa que é mencionada da vinda do Espírito Santo no Novo Testamento, ela parece em algum momento um paradoxo ou não fazer muito sentido, mas é porque no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era esporádica, era eventual em poucas pessoas, geralmente, inclusive, cargos mais, digamos, de liderança. No subtópico 3, temos uma perspectiva bem interessante, que a promessa do Consolador na perspectiva já no Novo Testamento. Em João 16, 7, diz o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Olha que esse elemento é um elemento condicionante, é uma promessa condicionante. O Espírito Santo só viria se Jesus partisse, se Jesus se sacrificasse por nós. E é até importante mencionar isso, né? Jesus ele não foi assassinado, Jesus ele se entregou. Foi muito diferente isso, é uma perspectiva totalmente distinta. Ele se entregou por nós. E a ida de Jesus, do nosso Messias, para o sacrifício, foi a abertura para que o Espírito Santo viesse. Então, a promessa condicionante. Imagine que essa aula tenha sido proveitosa para você até então. E olhe que estamos aqui chegando na metade ainda. Vai ter muita coisa boa pela frente. Mas antes disso, eu quero fazer um convite para você. De você se inscrever no canal para que você possa receber materiais como este. Mas para isso, tem que marcar a opção lá no sininho, todas as notificações. Assim, toda vez que eu postar algum material, materiais relevantes como este, você vai estar recebendo em primeira mão. Suplementos aí que vão fazer uma diferença total na sua aula de Escola Bíblica Dominical. Então, vamos agora para o nosso tópico 2. No tópico 2, tem como título: O Espírito Santo consola e ensina. No subtópico 1, fala sobre o Consolador. O Espírito Santo esteve na Terra antes, conforme já vimos, né? Apresentamos aqui no Antigo Testamento. Contudo, a vinda no Novo Testamento é uma forma muito diferente, é uma forma aí distinta. Ele veio com uma outra perspectiva. E a gente vai verificar aqui já nesse texto do capítulo 14 de João, versículo 16 e 17. Olha o que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos ver aqui só a parte do versículo 16 primeiro, para a gente poder avançar para o 17 posteriormente. Olha o que diz: Ele vos dará outro Consolador. Ao consultarmos as fontes, referências, materiais que podem dar um subsídio, inclusive o próprio texto da leitura base
do livro sobre o verdadeiro pentecostalismo, do pastor Ezequiel Soares, eles mencionam, praticamente uma unanimidade, que esse outro é no sentido de outro idêntico, de mesmas características, de mesma substância, como já vimos na aula passada. Então, esse outro aqui não é um outro diferente, é um outro de características semelhantes. Então, quando Jesus diz, ele vai enviar outro Consolador, ele está querendo o seguinte, vai vir outro semelhante a mim. Só que não é exatamente Jesus, é o Espírito Santo. E ele diz o seguinte também, para que fique convosco para sempre. Porque o Jesus encarnado, ele ficou um certo período de tempo. Mas o Espírito Santo não, vai ficar para sempre. E quando é para sempre na vida da igreja. Até porque alguns de nós somos, vamos dizer, vamos morrer, e obviamente quem está naquele tempo morreu, antes da vinda do retorno de Jesus para resgatar a igreja. Então, obviamente, quando falou que estaria convosco para sempre, era naquele contexto do tempo da igreja, que vai servir para a igreja. E no versículo 17 diz o seguinte, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui está o trecho-chave da diferença da perspectiva do Espírito Santo no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo não vai estar apenas nos dando cobertura, não vai estar apenas ao nosso lado. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele está em nós, ele habita em nós. E outra verdade também interessante é que o mundo não conhece, o mundo não vê. Apesar que o Espírito Santo veio para qualquer pessoa que quer receber ele. Ele é o selo, né? Estamos na aula passada também. Ele é o selo. Ele é a marca da promessa. Esses elementos, quanto à pessoa do Espírito Santo, eles são essenciais para que possamos ter esse entendimento. O Espírito Santo, hoje, na nova aliança, no tempo da igreja atualmente, ele habita em nós, certo? E se formos pensar na perspectiva da própria Trindade, quer dizer o seguinte, que o Deus Trino habita em nós. É essa perspectiva, é uma verdade muito interessante, a gente fica muito feliz, né, em saber que nós somos morada de Deus. Olha que maravilha, né? É uma bênção isso. O subtópico 2 e 3 desse tópico 2, eles estão aí, são tão ligados um ao outro que não, na minha exposição eu não faço divisão. Até porque o principal versículo base é João 14, 26. Então, para mim, isso eu já abordo aqui as duas perspectivas ao mesmo tempo. Diz o seguinte, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí é um ponto muito interessante. É o caráter que o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas. Já é um ponto bem interessante. Aquilo que é relevante, aquilo que nós temos dificuldades de entender em alguns momentos. Saiba, o Espírito Santo ele vai nos ensinar. Só que grande parte dos ensinamentos não vai ser um tratado, vamos dizer, individual, não. Esse tratado ele já aconteceu e foi na Bíblia. Aí é interessante que a parte final do versículo diz o seguinte, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para os discípulos naquele período, realmente era o que Jesus tinha dito. Não tinha o escrito das falas de Jesus até então. Posteriormente é que foi feito o relato escrito. Mas como é que eles iam saber ou lembrar do que Jesus falou? Ele diz, olha, vai ter uma atuação sobrenatural, uma atuação do Espírito Santo que vai fazer isso. Vai fazer vocês se lembrarem. No contexto em que nós estamos hoje, até coloquei aí em destaque, eu só vou poder lembrar daquilo que eu estudei. Eu só vou poder lembrar daquilo que eu vi antes, daquilo que eu tive contato antes. Se a maior parte dos ensinamentos de Cristo estão, eles, na própria Bíblia, e quando eu falo assim a maior parte, é porque nós sabemos, e nós como os pentecostais sabemos, que o Espírito Santo nos orienta, nos ajuda, nos direciona nos dias de hoje. Só que sempre, mais uma vez falando, respeitando as Escrituras Sagradas. Não vai ter um ensinamento que vai contrapor a Escritura Sagrada.
é um ensinamento, uma orientação dentro dessa perspectiva, tá certo? Mas, deixando claro esse elemento, o Espírito Santo, ele orienta com base nas Escrituras Sagradas. Então, ele vai me lembrar. É aquilo que talvez já aconteceu com você, comigo acontece vez por outra. Passando por alguma situação na minha vida, seja positiva ou negativa, e de repente vem aquele versículo na minha mente. Esse versículo que vem à minha mente, alguém pode dizer que é simplesmente porque a minha mente, os meus neurônios, a minha cabeça faz essa ligação naturalmente. Eu não estou querendo dizer que sempre ou nunca é desse jeito. Mas eu entendo que grande parte das vezes, se não for a totalidade, é a atuação do próprio Espírito Santo me fazendo lembrar. Me lembro certa vez passando por uma dificuldade e ver aquele versículo na minha mente que o amor de muitos se esfriaria. E por causa de um contexto que eu estava passando, e me entristeci, e aquilo que me trouxe um refrigério foi exatamente esse versículo, dizendo o seguinte: olha, essas coisas acontecem porque está chegando o tempo. Está chegando o final dos tempos. O amor de muitos se esfriará. E isso é um contexto progressivo. Quanto mais o tempo passa, mais estamos próximos ao fim dos tempos. E esse fim dos tempos, obviamente, vai acarretar uma série de perspectivas de mudanças no nosso contexto. Uma delas é que o amor de muitos se esfriará. Então, toda essa informação. E caso você tenha interesse, até que deixei aqui esse elemento muito claro, né? Outra parte do Jesus fala que o Pai enviará em meu nome. Essa perspectiva aqui é o que estudamos na lição passada, na lição 1, que fala sobre o processo de processão, certo? Do Espírito Santo. Quem foi que enviou ele? Se foi o Pai e o Filho. Então, eu não vou entrar nessa discussão de novo. No texto do autor, o pastor Ezequiel Soares, lá ele trata um pouquinho sobre isso no livro, não na lição bíblica. Só que se você quer ter um conhecimento bem interessante, com artigo científico, inclusive com um vídeo no YouTube falando sobre essa questão, eu recomendo que vocês vejam um material que publiquei no YouTube, um vídeo sobre pericorese, certo? Quem teve contato com o vídeo, perfeito, mas quem não teve ainda contato com esse vídeo, assista, procura no YouTube pericorese, e aí você vai ter um vídeo aí quase de meia hora falando sobre a pericorese, certo? Avançando um pouco mais, ainda na perspectiva dele ser um ensinador e o ajudador, o Espírito Santo, temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, o seguinte: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Qual é a grande verdade aqui interessante? É que a pregação, a exposição não é feita com base em palavras ou sabedoria humana. Ela provém de quem? Provém de Deus, provém do Espírito Santo de Deus. Então a palavra é de Deus, nós aprendemos com Deus, né? E temos a iluminação do Espírito Santo para fazer o quê? Expor o Evangelho. O Evangelho sustentado não nas minhas ferramentas que eu posso desenvolver, que eu posso tentar aplicar. E aí, no nosso contexto pentecostal, e já falando até um pouco envolvendo o aspecto do neopentecostalismo principalmente, acontece bem mais esse tipo de coisa lá. Não que também já não aconteça dentro de igrejas ditas pentecostais, mas é a teologia do coaching, é o pessoal da autoajuda. Isso invadindo as igrejas. Ou seja, a pessoa entende que para poder trazer uma pessoa para Cristo, ela não precisa apenas ter o Espírito Santo, ou até desconsiderar o Espírito Santo. Eles entendem que existem perspectivas psicológicas e mentais, estratégias que o ser humano monta, que com isso vai conseguir atingir o objetivo de trazer essa pessoa para a igreja. Só que o que acontece em grande parte das vezes é que traz a pessoa para a igreja, não traz a pessoa para Cristo. E o objetivo é trazer a pessoa para Cristo, porque se trazer para Cristo, traz para a igreja. Mas se eu penso em apenas trazer para a igreja por apenas trazer, usando essas ferramentas que são entranhadas de pensamento humano e que deixa de lado, desconsidera a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, realmente é um sério problema. Você vai ter pessoas dentro da igreja
que na verdade não fazem parte da Igreja de Cristo. E isso não é o que se pretende, né? Uma pessoa que está querendo trazer uma pessoa para o Evangelho, para Jesus. Então, deixar isso até muito claro para vocês e tome muito cuidado que está cada vez mais presente esses, digamos, pastores coach, né? Tem que tomar muito cuidado, pois tem contribuição? Tem em certa medida, mas eu não sei até que ponto isso pode estar, inclusive, prejudicando o próprio andamento da obra de Deus, tá certo? Tópico 3, que trata sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. No subtópico 1 fala, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Quero ler com você aqui João 16, versículos 8 e 9. É a leitura oficial, a gente está apenas desmembrando ela ao longo da própria exposição da lição bíblica, certo? Diz assim o versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aí, no versículo 9 em diante, ele vai explicando o porquê Jesus. O versículo 9, vou falar dele aqui porque tem a ver com o subtópico 1, que é sobre o pecado. Diz o seguinte, do pecado porque não creem em mim. O grande problema que ele está apresentando aqui, do pecado, e fala o pecado, ele não fala os pecados, é porque é um pecado primário base. Esse pecado primário base vai levar a pessoa a cometer os inúmeros outros pecados. Qual é? É a pessoa não crer na pessoa de Jesus. É não crer que ele é o Salvador. É não crer que ele é o Messias. É não crer que precisa ser salvo. A falta da crença, a incredulidade, e quando fala essa incredulidade, é uma incredulidade direcionada. Não é apenas não crer. Até porque hoje é só o que tem, é pessoas que dizem ter fé, certo? Mas é fé em que ou em quem? Quando é em que, já virou problema, né? Já está errado por tabela, já é certeza que está errado. Quando é em quem, tem que saber quem é esse quem. Se esse quem é qualquer pessoa que não seja Jesus, é um pensamento equivocado, é falta de fé na pessoa de Jesus. E isso o Espírito Santo tem o papel de convencer, de apresentar essa questão, tá certo? E eu quero trazer aqui uma reflexão que talvez para muitos tenha uma visão deturpada do que é a decisão de seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Em João capítulo 3, versículo 18, existe essa exposição. Quero que se preste muita atenção, pois é muito comum as pessoas não terem esse tipo de conhecimento. Diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A questão é, alguns até falam, dão as mensagens como se a pessoa estivesse numa ilustração, vamos dizer, uma alegoria. A pessoa na estrada e, de repente, nessa estrada, num caminho apenas, ele tem um desdobramento na bifurcação. Aí tem um caminho à direita, tem um caminho à esquerda, e a pessoa pode escolher qual caminho vai seguir. Então, um caminho seguiria, digamos, para o paraíso, para a eternidade, para o lado positivo, o outro caminho, o oposto. E a pessoa vai tomar uma decisão. Só que não é essa a verdade. A verdade bíblica é o seguinte: enquanto eu não tomar uma decisão por Cristo, eu estou condenado. Eu não vou ser condenado, eu já estou condenado. É o que diz o versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Perfeito. Mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, ele já está. A questão é que quando nós somos chamados por Cristo, o Espírito Santo toca em nosso coração, nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. As pessoas que estão à nossa volta e que ainda não confessam a Cristo como único e suficiente Salvador, essas pessoas não vão ser condenadas. Elas já estão condenadas. Aí você vai dizer, mas isso é muito forte, né, professor Roberto? É forte, mas essa é a verdade, certo? A Bíblia apresenta isso de fora a fora. Então, é tão importante isso que alguns têm a visão deturpada de dizer que as pessoas são boas e que algumas pessoas boas fazem coisas erradas. Esse é um pensamento também equivocado. As pessoas são más, olha só, as pessoas são más e todas as pessoas são más. Só que parte das pessoas más fazem coisas boas.
Mas isso não quer dizer que elas não sejam de natureza má. A nossa natureza é uma natureza má, perversa, pecadora. Só que pessoas que têm essa natureza, mesmo elas sendo crentes ou não, elas podem e fazem, inclusive boa parte das vezes, atitudes corretas, atitudes boas. A questão não é a quantidade de pecado ou não pecado, a quantidade de erro e não erro. É a pessoa não reconhecer a Cristo. Esse é o principal problema. Certo? A pessoa não reconhecer a Cristo. Esse é o principal e grave problema. É lógico que nós somos pecadores. Inclusive, quem está na igreja, quem está seguindo a Cristo, vez por outra, infelizmente, peca. Ele não vive pecando, é diferente. Não vive na prática do pecado. Não é para ser assim. Mas ele vem a pecar. Então, a questão é, eu devo seguir a Jesus. Eu devo buscar o Espírito Santo. Senão, eu já estou condenado. Certo? Então, fica essa reflexão e vamos avançar aqui um pouco mais. O subtópico 2 fala sobre o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Em João 16:10, diz o seguinte: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então Jesus fala lá sobre o pecado, a justiça e o juízo e vai explicando o porquê de cada um desses elementos. Lógico, os homens vão ver a injustiça praticada que fizeram com Jesus, de crucificar ele, de matarem a ele. Por mais que nós sabemos que foi Jesus que se entregou, mas na cabeça deles foram eles que fizeram essa prática, daquele estava naquele contexto, naquele período, certo? E também, obviamente, por entender, né, que só podemos obter a salvação por meio da pessoa de Jesus, certo? Apenas por isso que eu vou entender a verdadeira justiça. E quem vai apresentar isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai apontar o coração das pessoas, que vai convencer elas de qual situação a sociedade está. Subtópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Versículo 11 do capítulo 16 de João. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. De forma semelhante àquela pessoa que não a reconhece a Cristo, já está condenada, o Satanás, o príncipe deste mundo, está julgado, já está condenado. Ele está numa batalha perdida na perspectiva dele, já está perdida a batalha. Eu quero também fazer uma outra reflexão, uma outra provocação. Alguns erroneamente atribuem um poder exacerbado à pessoa de Satanás, ao príncipe das trevas, dizendo que ele está no controle deste mundo. Olha, tome muito cuidado com esse tipo de afirmação. Ele tem um certo domínio ou controle dentro das possibilidades que Deus permitiu que ele atuasse. Basta que nós estudarmos, né, no trimestre passado, nas lições bíblicas aqui adultas da CPAD sobre o livro de Jó. A gente vai perceber isso. A atuação na vida de Jó foi limitada. Imagina quanto ao mundo, ele só atua de forma limitada. Então, tome muito cuidado com esse tipo de interpretação que diz lá que em Gênesis Deus entregou a Satanás as coisas, o poder. Não, não tem nada disso. E quando Satanás conversa com Jesus e oferece lá o domínio, o controle dos reinos deste mundo, não sei como é que é na região onde você está me acompanhando, mas aqui no Nordeste é muito comum, pelo menos no meu estado, usar um termo que deu uma de João sem braço. Ele ofereceu algo que ele não tinha. Aqui um pouco à frente percebemos o seguinte, que esse juízo que é mencionado é uma referência ao julgamento de nossos pecados também na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo, como já mencionei, obviamente o julgamento quanto a Satanás. Então, essa perspectiva aqui apresentada de juízo é para Satanás, como também para a sociedade, para as pessoas, tá certo? Então vamos avançar um pouco. E aqui vamos entrar sobre os versículos 12 e 13, que é o texto base da lição bíblica, e eu acho muito importante tratarmos eles aqui também. Tá? No escopo da lição bíblica, apenas mencionando o versículo 12 um pouco logo no início da lição, né? Mas eu entendo que, cronologicamente, é melhor abordar assim, dessa forma, né? Ao final mesmo do texto principal. Diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Essa é Jesus falando para os discípulos,
que ele tem muita coisa para falar, mas os discípulos não estão prontos ainda. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em quê? Em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que interessante. O que eu aprendo com esses dois versículos? Eu consigo extrair aqui 3 verdades muito importantes. Primeira delas, a progressão do conhecimento. Olha, os discípulos não estavam preparados naquele momento para Jesus falar aquilo para eles. Mas quanto ao Espírito Santo, quando ele viesse, estaria pavimentando o caminho para que o Espírito da verdade ensinasse para eles o quê? Toda a verdade. E essa verdade vai estar exposta onde? Na Escritura Sagrada. A revelação de Deus para conosco. Olha que interessante. Aí também menciona ainda, então assim, percebemos já inicialmente a progressão do conhecimento de Deus. O que nós devemos, inclusive, trilharmos esse caminho. Ou seja, pegar as Escrituras e estudar as Escrituras Sagradas com profundidade. Fazer o que estamos fazendo agora, numa lição bíblica de escola dominical. Se aprofundarmos sobre essas questões. E isso é a progressão do conhecimento, é o conhecendo mais a Deus, é conhecendo mais o Espírito Santo. É conhecendo mais a Jesus. É conhecendo mais a Trindade Santa. Aí diz o seguinte ainda. Porque não falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. É um elemento de doutrina. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus assim, vai ter ensinamento para a sua vida. Vai ter ensinamento para a vida da igreja. É doutrina. Então, eu vou ter uma progressão no conhecimento, os discípulos terem uma progressão no conhecimento, nós temos uma progressão no conhecimento, nós temos doutrina, certo? Conhecimento bíblico, e ainda fala o seguinte, por finalizar, e vos anunciará o que há de vir, as últimas coisas, o Apocalipse. E quando fala aqui, não é apenas o Apocalipse de João, é os desdobramentos que vão ocorrer na humanidade, é o que está por acontecer, que está pautando toda a Bíblia. O que nós vamos suportar de dificuldades, de coisas que acontecem em nosso contexto. Tudo isso refletido nas Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo vos anunciaria. Tudo isso presente, tudo isso ao nosso alcance nas Escrituras Sagradas. Então, fechamos aqui esse suplemento final, fazendo menção a esses 2 versículos. E como conclusão, extraímos aqui as seguintes verdades. O Espírito Santo foi uma promessa no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso é uma verdade. Não foi uma promessa apenas no Novo Testamento. É uma promessa que ocorreu no Antigo Testamento também. A atuação do Espírito Santo nos nossos dias é real. A contemporaneidade da atuação do Espírito Santo é imprescindível. É basilar isso na teologia pentecostal, certo? Não tem como considerar a teologia pentecostal sem esse elemento basilar. O Espírito Santo está disponível para todos os que aceitam o sacrifício de Cristo. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne que aceitar a Cristo, certo? Então, pouco importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, pouco importa a sua origem. O que importa é a decisão de seguir a Cristo e o Espírito Santo, obviamente, estará morando nessa pessoa. O Espírito Santo consola, ensina e nos ajuda. Ele convence o mundo do seu estado caótico, né? Exatamente esse processo de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo nos falou do futuro, aonde? Na Bíblia. Imagino que você tenha gostado do material e tenha achado até então. Recomendo mais uma vez que se você não assistiu os vídeos anteriores aqui do canal, da lição 1, sobre o verdadeiro pentecostalismo, a introdução às 13 lições bíblicas e as dicas de livros, materiais úteis, todos os links vão estar aqui na descrição deste vídeo, para que você possa acessar, como também vai surgir um card aqui ao lado, para que você possa clicar e já ser direcionado também, tá certo? Além disso, se você quiser acompanhar conteúdos adicionais, se inscreva no canal do Telegram. E reforço, mais uma vez, alguém sempre pergunta, pensa que isso é pago, é só baixar o aplicativo do Telegram no seu celular, no aplicativo, e fazer a inscrição.
clicar nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo e você já vai estar entrando no canal automaticamente, sem precisar pagar, sem precisar pedir licença. E o bom desse conteúdo, desse Telegram, é que só eu posto material, ou seja, ninguém fica falando de coisas que sejam fora do contexto da lição bíblica, certo? Além disso, tem as redes sociais, você pode seguir. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações para receber em primeira mão o conteúdo. Lembrando, Escola Biblicast é um podcast em todos os agregadores de podcast. Procure nas redes sociais, caso queira ter também outros conteúdos, acompanhar melhor o canal, quando publicar os materiais. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!